Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, vamos aqui para mais um giro de notícias, primeira edição dessa semana, primeira edição dessa segunda-feira, e como eu faço todo início de semana, desejo para você uma ótima semana, que você consiga realizar todos os seus planos, todos os seus projetos pessoais, profissionais, que tudo dê certo, semana que marca o retorno, né, do Vasco em campo. O Vasco joga pelo Campeonato Carioca na quinta-feira contra o Maricá, possivelmente ali com... Aliás, possivelmente não, com uma equipe alternativa. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mas a gente vai falar principalmente aqui sobre o mercado da bola. Pablo Verratti, né, as notícias aí dando conta que Verratti pode deixar o Vasco e assinar com o Cerro Porteño do Paraguai. Hoje é um dia decisivo em relação a isso, a gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar também sobre o Von Bergar, atacante que está na mira, foi oferecido ao Vasco, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar sobre Maxime Domingues, que também pode deixar o Vasco. Enfim, tem bastante coisa pra gente falar. Teve jogador anunciado de forma oficial pelo Vasco ontem, o Johan Rojas. Enfim, tudo depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que é um oferecimento da Flash Score. Tá começando agora o Campeonato Carioca e se você quer ficar por dentro da tabela, qual grupo que o Vasco tá, quem tá no grupo do Vasco, quem o Vasco enfrenta, todos os jogos, você tem tudo na palma da sua mão no aplicativo Flash Score. Basta você baixar no link que tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Clicou, baixou de graça e tem tudo na palma da sua mão. Já tem a tabela completa também do Campeonato Brasileiro, né? O Brasileirão que esse ano começa em janeiro, então tudo que você precisa você encontra no aplicativo Flash Score. Baixe gratuitamente, parceiro do nosso canal, link tá aqui na descrição desse vídeo. Bom, meus amigos, vamos começar falando sobre um assunto que não chega a ser novidade, né? Mas ontem o Vasco anunciou de forma oficial a contratação do Rojas, né? Nas redes sociais o Vasco postou que acertou a contratação do primeiro reforço para a temporada de 2026, o meio-atacante Rojas, de 23 anos de idade. O atleta desembarcou no Rio de Janeiro na quinta-feira, realizou exames médicos e assinou o contrato de empréstimo junto ao Monterrey do México até o final de 2026, com opção de compra. O jogador falou ao site oficial do clube, a gente vai ler aqui o que ele disse, abre aspas: "Estou muito motivado desde a primeira vez que recebi o contato para vir ao Vasco. É uma grande oportunidade para o meu futuro e não pensei duas vezes para estar em um grande clube. Que esperem o melhor de mim, 100% de profissionalismo antes de tudo. Com muita motivação, é um grande passo na minha carreira e esperamos conquistar os nossos objetivos." Fecha aspas aqui para o novo reforço do Vasco da Gama, que é natural de Medellín e iniciou a carreira profissional no Inter Bogotá da Colômbia, onde se destacou e foi vendido ao Monterrey do México. De lá, ele ainda passou pelo Necaxa por empréstimo e agora vem ao Vasco da Gama. O Vasco anunciou ontem de forma oficial a chegada do Rojas. Ele já havia desembarcado no Rio de Janeiro, o Vasco já havia inclusive postado nas redes sociais que tinha um acordo com ele, né? Mas precisava ali dos exames, etc e tal. Realizou exames, tudo certo, anunciado como jogador do Vasco da Gama. Então, o primeiro reforço foi anunciado, o segundo deve ser anunciado essa semana, que é o Saldívia, né? Outro jogador que já chegou no Rio de Janeiro, já deu até entrevista também ali como jogador do Vasco e deve ser o próximo anúncio, né, do Vasco da Gama, o Alan Saldívia. Bom, vamos falar agora aqui sobre Pablo Verratti, né? Verratti, capitão, né, do Vasco, apesar de ter perdido ali espaço na última temporada, no final ali da última temporada com o Fernando Diniz. Verratti não deve permanecer no Vasco para a temporada de 2026. Cada vez mais, né, as notícias vão dando conta que a passagem do Pirata pelo Gigante da Colina pode ter chegado ao fim. E hoje é um dia decisivo em relação à permanência ou não de Pablo Verratti, porque as notícias no Paraguai dão conta que o Verratti pode viajar no dia de hoje, nessa segunda-feira, para o Paraguai para assinar um contrato com o Cerro Porteño. Lá no Paraguai, muita gente já crava que o Verratti será jogador do Cerro Porteño na temporada que vem. A situação é a seguinte: o Verratti tem contrato com o Vasco até o final desse ano, né? Até o final de 2026.
Dizem que o salário dele é quase 1 milhão por mês, que ele ganha uns 900 mil mais ou menos no Vasco da Gama, contrata até o final de 2026. O Cerro Porteño está oferecendo um salário menor ao Verratti, não o mesmo vencimento, até porque o futebol paraguaio não tem condições, né, de pagar 1 milhão 900 mil para jogador. Porém, o contrato que o Cerro Porteño estaria oferecendo a Pablo Verratti é de 3 temporadas, né, 3 anos. Então o Verratti, se você colocar ali na matemática básica, ele ganharia bem mais nesses 3 anos de contrato com o Cerro Porteño do que nesse 1 ano de contrato, né, com o Vasco da Gama. Então seria ali, vamos dizer assim, uma segurança a mais para o jogador. E no Vasco, bem provavelmente, né, ele vai ser reserva com o Fernando Diniz. Lá no Cerro Porteño ele será titular absoluto, né, com toda certeza. Então a gente deve ter uma definição ainda no dia de hoje, se o Verratti vai ou não para o Cerro Porteño, mas as coisas estão esquentando nesse sentido. Eu já disse aqui em outros vídeos, volto a repetir, não queria que o Verratti saísse do Vasco. Eu acho que ele passou por um momento ruim, perdeu espaço com o Fernando Diniz, mas é um cara que sabe fazer gol, é um cara matador, é um cara que já provou, né, que é muito importante para o time do Vasco. Eu acho que a gente não pode abrir mão de um jogador assim, né? Se abre mão de um jogador assim, você vai conseguir uma reposição de um jogador que entrega tantos gols como o Verratti entrega. Eu acho que é uma burrice a gente não continuar com o Pablo Verratti, descartar Pablo Verratti como se ele fosse um qualquer. Enfim, mas é a minha opinião, né? Eu sei que boa parte da torcida quer mais que o Verratti vá embora, que quer isso, quer aquilo, enfim. Inclusive eu quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Você quer que o Verratti fique ou vá embora? Sua participação é importante. Eu quero que fique, mas a tendência, né, a que tudo indica, é que o Verratti não permaneça no Vasco para 2026 e as coisas estão esquentando lá com o Cerro Porteño. Vamos aguardar, tendo mais informações a gente traz aqui no canal. Vou falar agora sobre o Andrés Vombergar, atacante que foi oferecido ao Vasco da Gama, e as notícias até davam conta ali que se o Verratti saísse, o Vasco poderia trazer esse jogador como uma possível reposição, mas o companheiro Jorge Nicola trouxe a informação que o Vasco não tem interesse nesse atacante. Ele foi oferecido, mas o Vasco não tem interesse na sua contratação. Esse jogador que já foi oferecido ao Vasco em outros momentos também, né? E a negociação nunca saiu de especulação, vamos dizer assim. Eu acho que o empresário tenta colocar ele no Vasco todo ano, mas não consegue, e aparentemente não será nesse ano também que o Vombergar vai vestir a camisa do Vasco, ele que está livre de contrato. Para encerrar esse vídeo aqui, vou falar sobre Maxime Domingues, que está na mira do futebol da Polônia, tá? O Zagreb Lubin, da Polônia, tem interesse na contratação do suíço Maxime Domingues. O Vasco ainda vai avaliar o Maxime Domingues nesse início de Campeonato Carioca. Ele será utilizado ali nas primeiras partidas do Campeonato Carioca e depois o Vasco vai tomar uma decisão se vai continuar com ele ou se vai procurar um rumo aí para o Maxime Domingues. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, até a próxima. Fui!